Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é Márcia Silveira, diretamente de Portugal. Então, diretamente o que eu quero falar há muitos youtubers que vendem uma imagem de Portugal como se houvesse uma facilidade muito grande de compra, uma qualidade financeira, assim, para poder comprar as coisas, tipo, custo de vida, né? Tipo, iPhone, ou roupas de marca, ou marcas autênticas, enfim. Primeiro, eu vou falar pra vocês uma coisa. A maioria das pessoas que compram roupa de marca, eu não digo todas, tá? Mas a maioria, não importa. Aqui eu não tô falando de imigrantes ou de portugueses. Eles compram roupa muito nos chineses, que vendem imitações, entendeu? Ou deixam para comprar nos saldos, que aqui tem 3 fases de saldo, que realmente são entre as estações. Então, realmente tô pegando roupas muito baratas, principalmente se for em lojas como a Primark e outras do gênero. Inclusive tem a Humana, que é um brechó, que vende roupas boas de marcas, fazem uma curadoria e vende roupas boas. Por sinal, lembrando disso, eu tenho que vender umas roupas também, porque eu tô cheia de roupa, e roupa boa, roupa cara, e tô com preguiça de fotografar, mas não é preguiça, eu vou falar a verdade, eu não tenho tempo. Então, o tempo que me sobra, às vezes eu tô realmente cansada, é pra descansar, mas eu tenho que realmente dar um jeito nisso, porque não dá pra acumular, né? A gente tem que se desfazer. É, eu não tenho muita certeza, mas alguns brechós aqui, quando a gente revende, claro, com preço muito inferior à peça, né? O dinheiro é revertido para ações de caridade. Às vezes é muito mais legítimo do que botar nos caixotes de doação, porque já houveram algumas polêmicas sobre isso, que eu não vou citar agora. Outra coisa, iPhone. Para tu comprar um iPhone ou qualquer outro telemóvel que seja do teu agrado, além de estarem caros, né? Se for um telemóvel bom, você precisa, ganhando um salário de cá, mesmo que ganhe um pouco a mais, eles, o que é que eles fazem? Eles fazem um parcelamento, ao qual ficam com a fidelização nesse parcelamento, e no momento que eles estão pagando o valor da conta, né, que não é barato, eu mesmo pago em torno, eu tenho 2 telemóveis, aliás, tenho 2 telemóveis e 3 chips. Um telemóvel é pós-pago, e esse eu pago em torno de 60 euros por aí. O outro telemóvel eu pago 24 euros, que é um pré-pago. E o pré-pago aqui é assim, pelo menos o meu, que é o Vodafone. Tipo, quando dá aquela data de pagar, se você não tiver pago, ele corta, entendeu? Então você tem que realmente pagar naquela data. E eu já experimentei pagar antes pra me livrar, e ele comeu o dinheiro. Em vez de comer do Prafon, ele comeu o dinheiro e eu tive que pagar de novo, entendeu? Na data correta. Então eu aprendi que tem que pagar na data correta. Outra coisa, tem muita gente então que termina optando por não ter chip, ou se tiver chip, fica usando o limite dele com ele cortado antes de perdê-lo e fica usando só o Wi-Fi, entendeu? Aqui também, para comprar carro, é uma coisa muito, muito complicada. Porque assim, se você comprar um carro usado e, e razoavelmente velho ou popular, você compra e encontra carros baratos. De até, eu tô por fora de preço, mas na última vez que eu vi, uns 600 euros, tá? Mas acontece que você tem que mandar para revisão, tem que ver se alguma peça não foi adulterada, tem que ver se algum número não foi raspado, tem que fazer uma série de vistorias, entendeu? Para não se prejudicar depois. Fora que o seu seguro, que é obrigatório, vai ser muito mais alto. E se você compra, fora o gasóleo, essas coisas que estão altas, né? E fora que realmente carro aqui é um bem de primeira necessidade. As pessoas que não têm carro e não moram nas capitais sofrem bastante com a falta de transporte. Mas se você comprar um carro bom, como esses de luxo que vocês veem, na verdade eu vejo poucos de luxo, eu vejo de luxo, vejo, mas vejo poucos, mas talvez nas capitais haja mais. Mas assim, eu vejo carros bons, mas também eu não sou a maior entendedora de carro, para falar a verdade. Eu vejo carros bonitos, assim, bons, novos. Mas o que é que ocorre? Claro que há pessoas ricas que podem comprar à vista, não estou dizendo que não hajam pessoas ricas. Há pessoas ricas em todos os países, mas a maioria da população mesmo ganhando esse salário, por exemplo, um médico público que ganha 1.200 ou seus 2.000 euros no máximo, ele vai ter que parcelar no banco, entendeu? E parcela-se um carro de luxo por muitos anos, 10 anos, entendeu? Não sei, mas são muitos anos que pode ser parcelado. Casa.
Além de que, se você tiver certa idade, eles não te concedem empréstimo, e fora que para conceder empréstimo, eles são muito criteriosos. Eles dão preferência a conceder empréstimo para pessoas jovens. Acho que eles acham que a pessoa vai morrer e não pagar a dívida, entendeu? E você tem que também pagar algumas... Eu não sei se é legal isso, mas geralmente eles empurram alguns seguros para você pagar, tá bem? Seguro de vida, seguro isso, seguro aquilo. E assim, aliás, até no momento de abrir a conta, muitas vezes eles empurram algum seguro atrelado. Meus professores dizem que isso não é obrigatório, mas a maneira que eles falam parece ser. Tipo, então não sei quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha, não sei se é obrigatório. Eu sei que eu terminei fazendo. Mas assim, isso quando abri conta do meu filho, né? Que ele, quando fez antes dos 18 anos, eu assinei como tutora. Então a conta dele era atrelada à minha. Mas depois que ele fez 18 anos, aí ele teve a conta dele. E aí eu fiz seguro. No caso, voltando no assunto da casa, eles cobram bastante coisa, como eu falei. E quando tu consegue um empréstimo, são de muitos anos. Muitos anos. E tu muitas vezes não consegue comprar uma casa boa, que não precise de reparos. E aí você vai ter que gastar com a casa. Se comprar uma casa velha, pelo amor de Deus, você vai estar fazendo um grande mau investimento. Porque, assim, a não ser que você conheça de construção civil, que era pôr a mão na massa, né? Mas, realmente, os serviços de construção civil autônomos aqui são caros. E fora o material que você vai comprar e tudo mais, as licenças, etc. E tem um seguro da casa que é pago anual, né? Acho que o nome é IMI. Bom, quem cuida das minhas coisas são assim, a contabilista, mas sim, tem um seguro anual de casa também, que tem que ser pago. O que mais que vocês querem saber? Eu não sei se as pessoas mostram comida por nível de curiosidade ou porque nunca tiveram acesso a certos tipos de comida. Há comidas que são caras lá e cá. Algo que custa 4 euros e tal, também é caro aqui, entendeu? Para quem ganha salário mínimo. Então, assim, muitos recorrem a marcas brancas, que são marcas dos supermercados. A qualidade é boa, não é igual. Alguns produtos são bem semelhantes. Outros já não acho igual. Tipo a Coca-Cola, eu já até comentei isso em algum vídeo meu. A Coca-Cola você sente bastante diferença, tá bem? Mas, assim, enfim, dá para tapear bastante, dá para enganar o paladar e matar aquela vontade, principalmente de doces, essas coisas. O que ocorre? Eles recorrem às marcas brancas, entendeu? Para poderem ter acesso àquilo. E não é porque é marca branca que tá tão barato não, porque as coisas todas estão subindo bastante de preço. É porque é menos caro do que as marcas originais. Eu vou dar um exemplo bem ao alto, porque varia de supermercado para supermercado, tá? Digamos que você queira comprar um tal polêmico pote de Nutella que todo YouTube fala. Se você comprar um potão original, você vai pagar em torno de 5 ou 6 euros, depende. E se você comprar um pote marca branca, você vai pagar 3,5, 4 euros. Entendeu? Então você paga menos, tá entendendo? Mas como eu disse, 3,5, 4 euros é dinheiro. Como é milho e milho, a galinha enche o papo. Então, tipo, quando você bota isso tudo na ponta do lápis, sai muito caro. As empresas não dão transporte. Então, você vai ter que arcar com o teu transporte. Entendeu? E aí vai, como eu disse, vai depender de onde tu moras, tá bem? Mas que em toda a Europa facilita bastante ter carro, facilita, porém tu vai ter uma dor de cabeça para fazer estacionamento dele. Encontrar estacionamento vai, porque cada vez mais as ruas estão abarrotadas de carros. Eu não sei porque eles não pensam na sustentabilidade, eu fico pensando, porque há carros elétricos, mas não são a maioria, são o mínimo. Então, assim, realmente é muito carro nas ruas. E fora isso, tenha atenção quando atravessar mesmo na faixa, porque como aqui tem muito turista, apesar que ser lei deles pararem para o peão, né, o pedestre, ter prioridade e atravessar a faixa, há muitas pessoas que não sabem conduzir direito porque eles vieram de outros países. Tipo Inglaterra, que tem a mão inglesa, né? E enfim, outros países que não têm essa condição, essa obrigação de parar na faixa. Então, e fora que às vezes estão com tanta pressa, como eu disse, quem consegue emprego, às vezes tem que conciliar 1 ou 2 empregos, mas a vida pessoal, mais o estresse, mas muitas vezes perde a saúde. Então eles vivem muito enervados.
É a palavra que eles usam bastante, que estão enervados. E realmente, por trabalharem tanto, terminam sem tempo nem para socializar, nem tempo de qualidade com a família, nem tempo para socializar ou para descansar, entendeu? Mas muitos estão no trânsito enervados. A gente vê porque vê até gritos entre um e outro motorista. Como eu disse, estou falando, eu estou generalizando. Não estou falando que todos são assim, não. Tá bem? Mas sim, normalmente eles param na faixa. Mas não custa nada você ter cuidado, tá bem? Então, sem devagar o assunto, não sei se vocês têm mais dúvidas para falar. Eu não estou ganhando nada por falar isso, mas se eu fosse indicar uma rede de telemóvel, eu gosto mais da Vodafone, porque eu tenho uma Vodafone, mas eu acho que a Vodafone tem um alcance melhor. Não nos deixa na mão, questão de rede. Mas eu tenho as duas para garantir. E o que mais? Eu acho que questão de cinemas. Nem todos os lugares têm cinema, porque como cinema é uma coisa que, se você for levar a família inteira, termina saindo caro, eles preferem investir em streaming. Porque isso eu lamento bastante, porque eu dou graças a Deus por Caldas ainda ter cinema. Lisboa também tem cinema, mas para ir para Lisboa só para ir ao cinema seria fogo. Mas assim, há alguns lugares, óbvio, que há cinema. Mas muitas vilas não há cinema, não há eventos. São bem paradas. Há eventos da terra, assim, mas não são sempre também. Não é uma terra com muitas opções, entendeu? Quanto mais vila for, mais rural é e menos opção tem de se viver. Se viver no sentido que eu falo de... Se você gosta da calmaria, você vai gostar, mas se você gosta do agito, gosta de passear, sabe? Lembrando, só mais uma questão de economia. Nos restaurantes, aqui não é obrigatório nem dar gorjeta e nem é obrigatório você aceitar as entradas. Quando o empregado de mesa coloca as entradas na mesa para você, você pode simplesmente pedir para ele retirar, que você não vai as consumir. E aí elas não serão cobradas, tá bem? Você pode fazer essa escolha, ok? Falei isso, acho uma coisa muito chata, porque não são todos os cafés que expõem os preços dos doces e bolos na montra ou na prateleira. Alguns expõem, outros não. E aqueles que não expõem, eu acho chato, porque eles não têm o hábito também de perguntar o preço. E termina quem está convertendo ainda, que não se deve, né, converter, mas às vezes a pessoa ganha um dinheiro de outro país, então tem que converter, termina sem ter noção daquilo que vai pagar, tá entendendo? Então, assim, eu acho que eu tentei tirar o apanhado, mas a grande verdade é que aqui não é muito diferente do Brasil, não. Muitas pessoas estão escravas dos bancos. Os bancos cada vez mais ricos e realmente o público, né, português, a população portuguesa e de imigrantes cá legalizados, que para ter conta em banco tem que estar legalizado, né? Estão cada vez mais dependentes dos bancos. Então no final sobra muito pouco. Tem gente que eu já lancei um vídeo aqui, está se endividando, está usando cartão de crédito até para comprar comida. Que isso já é o cume do cume, que realmente eu sempre falei aqui nos vídeos que aqui não é comum parcelamento, aqui não é comum usar cartão de crédito, todo mundo paga à vista. Eu sempre preguei isso, eu sempre vi isso, eu sempre, na minha vida inteira de Portugal, e pronto, desde que eu nasci, sempre foi assim. E hoje a gente vê um panorama totalmente diferente. Os bancos ficando mais ricos, os ricos ficando mais ricos, e o pobre ficando mais pobre. E não é porque você usa uma roupa da Nike, ou da Adidas, ou da Guess, ou sei lá da onde, que você é rico, não, tá bem? É porque, além de tudo, há uma exigência, há um preconceito muito grande sobre uma cobrança da tua aparência, entendeu? Então, muitas pessoas aqui procuram tentar entrar dentro da aparência, sendo que o que essas pessoas cobram, julgam as aparências, esquece que para ter uma aparência boa, tu precisa de dinheiro, precisa de tempo para se dedicar a um exercício, para se dedicar a uma caminhada, para se dedicar a alguma coisa, entendeu? Ou para comprar cosméticos, para fazer skincare, ou procedimentos, enfim. Então, assim, acho isso bastante injusto, entendeu? Até para ter acompanhamento médico é bastante injusto, porque está uma crise muito grande de médicos, onde as pessoas terminam pagando as propinas de escolas muito alta e as taxas moderadoras de médico muito alta. Então, se pôr tudo assim na ponta do lápis, meu querido, realmente sobreviver com salário, mesmo que passe um pouco o valor do salário mínimo, só com o salário não dá para viver. É muito complicado. Aliás, é impossível, tá bem? A não ser que tu abra mão
de muita coisa. E se tu mora no Brasil, tem tua profissão, eles geralmente, eles não vão falar isso abertamente, mas eu que já estou aqui em níveis muito altos de escolaridade, eu posso dizer para vocês que eles geralmente consideram o nível escolar brasileiro menor. Eles não são muito fáceis de... Eles até fazem o reconhecimento do 12º de boa, assim, se você pagar e mostrar a documentação correta, mas de restante, no particular, é muito mais fácil, entendeu? Mais caro, mas mais fácil. Mas eles não são de reconhecer muito fácil os estudos, não. E para você trabalhar na sua área, esqueça, vai ser uma minoria que vai conseguir. Porque os próprios portugueses, eu conheço, como eu disse, meu melhor amigo, ele tem mestrado, ele é um português muito jovem, fala 4 línguas, tem uma inteligência enorme, assim, é uma pessoa maravilhosa e não está conseguindo emprego. E eu conheço igual a ele outras pessoas que talvez, tudo bem, não tenha toda a qualificação que ele tenha, mas está muito, muito difícil o emprego, termina entrando como estafeta, como outras áreas, não, nada contra, tipo, são áreas nobres também, mas que a pessoa não estudou para isso, né? Então, se você quer... E tem uns concursos, tem, mas você tem que estar com tudo reconhecido. Para você reconhecer seu diploma, você tem que ir numa faculdade que tem um curso similar. Há cursos que existem no Brasil que não existem cá, então você não vai conseguir o reconhecimento. Você terá que fazer uma nova faculdade, entendeu? E geralmente é batata. Você vai tentar fazer o reconhecimento, eles vão mandar você cursar outras cadeiras, outras UFCDs, outros módulos, porque eles vão achar insuficientes os seus módulos, tá bem? Então se prepare o bolso se você quer se formar ou ter seu diploma reconhecido aqui, e tudo isso é dinheiro, porque burocracia aqui para estrangeiro é muito dinheiro. Principalmente brasileiro é um dos povos que mais paga burocracia aqui. E eu sei disso, de verdade, tá bem? Então é isso. São os bancos ficando mais ricos e os pobres ficando mais pobres. Os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. Tem uma música, né? Mas é a pura verdade. Então não se iluda com os vídeos de pessoas mostrando certas coisas, ou com... como se você não conseguisse comprar coisas, marcas autênticas lá no Brasil. É como eu disse, depende muito da bolha que tu veio, claro. Mas eu acho que quando essas pessoas fazem esses vídeos de má fé, só para pegar visualização mesmo e vender um sonho, há justamente esse nicho de pessoas que não têm acesso a essas coisas e pensa dar esse acesso aos filhos, a pessoas que não tiveram condições de comprar. Mas não é a realidade de todo o Brasil. O Brasil é um país muito rico e que há pessoas... O ruim do Brasil é que há muita desigualdade social, porque se não fosse isso, entendeu? É porque há pessoas com acesso a muito, muito mais do que há em Portugal, ok? Essa é a verdade. Eu sei que talvez o meu vídeo não tenha muito alcance, porque ninguém gosta quando a gente fala a verdade, mas essa é a verdade. O português está ficando cada vez mais endividado, com maiores dificuldades, e isso está virando uma bola de neve. Então é isso, minha gente. Um grande beijo para vocês. Espero que curtam o vídeo, para me dar um apoio, pelo menos. Eu sei que o tema nem eu curto, mas me dê um apoio, curtam o vídeo. E deixem aqui suas experiências nos comentários. E muito obrigada por assistir até o final. E por favor, é importantíssimo, assista até o final os vídeos, tá? Por favor, não tire as coisas do contexto, não assistam só o início, que vocês vão estar perdendo muita coisa, tá bem? Eu sei que eu talvez não tenha o sotaque melhor do mundo, porque eu já viajei muito nessa vida, mas acontece que o que importa é o conteúdo, que é a qualidade, que é a verdade, é a transparência para vocês, é para vocês virem preparados para cá, entendeu? É para vocês tomarem a decisão com consciência. Eu estou fazendo isso só para ajudar vocês, não para desiludir vocês e nem para falar mal de Portugal. Infelizmente, eu queria que fosse muito, muito diferente. E eu luto por um Portugal melhor, como eu sei como eu luto por um Brasil melhor. Então, eu só quero que vocês venham preparados, tá bem? Mas sim, se comparar o custo de vida de cá com os outros países da Europa, aqui é muito mais barato. Tirando a Espanha tu encontra coisas muito baratas também. Mas comida não, comida aqui é mais barato. Então você encontra carros com placas de outros países da Europa vindo cá, na fronteira principalmente, não só passear ou almoçar, mas também fazer compras, porque, como eu disse, comida ou certas coisas específicas são mais baratas cá do que nos países deles, beleza, por exemplo, enfim. Mas é isso, um grande beijo pra vocês, amo vocês, não esqueçam de curtir o vídeo e compartilhar. É muito importante, tá? É muito importante mesmo, me ajuda muito.